O protesto de ontem em Belo Horizonte reuniu cerca de 50 mil pessoas. De um lado, pessoas que faziam uma manifestação pacífica. Do outro, um grupo de vândalos que saqueou e incendiou lojas. Jacques Leal e Tamer Pimentel acompanharam tudo de perto. Bom, nós estamos na Avenida Antônio Carlos e nesse momento, olha só o que a gente registra. Um princípio de confusão lá adiante, onde alguns manifestantes, aquelas pessoas que estão lá na frente, olha, tampando o rosto com as próprias camisas, começam a jogar pedras, a trocar pedras. Elas são ovacionadas, elas são criticadas, recebem vaias dos manifestantes que estão protestando de forma pacífica. Um rapaz se machucou aqui, está ferido, vamos chegar até ele, ó, bastante ensanguentado, parece que a bomba pegou no olho dele. Tem essa situação aqui. O que aconteceu com ele, amigo? O que aconteceu com ele? A bomba caiu em direção ao olho dele? O olho dele. O olho dele. Alguns manifestantes, então, estão trocando. A polícia atira de um lado, os manifestantes reagem de outro, atacando pedras e utilizam também os tapumes de madeira para se proteger. Olha lá. A gente está vendo as pessoas avançam e recuam à medida que a polícia, então, tem uma reação. Olha lá. Nesse momento, é troca para tudo quanto é lado. Confusão. Mais adiante lá, olha, a gente continua registrando para você o corre-corre de pessoas. A Polícia Militar, o batalhão de choque está ali, é uma área que daria acesso ao Mineirão, que foi fechada por determinação da FIFA, e as pessoas então estão concentradas naquele ponto ali, exatamente para tentar furar esse bloqueio e ter acesso às dependências do Mineirão, o que a Polícia Militar está tentando conter o tempo todo. Nesse momento a gente continua registrando o socorro que está sendo prestado ao rapaz. A informação que a gente recebeu é que ele caiu de frente, bateu de cara, está muito machucado, está inconsciente, olha lá, e recebe os primeiros atendimentos por profissionais de saúde que estavam participando da manifestação, que estão lá então prestando o socorro. Todo mundo muito assustado, as pessoas gritando para que os manifestantes que estejam em cima do viaduto desçam do viaduto, exatamente para que não haja risco de uma nova queda e que lamentavelmente tem acabado deixando cenas como aquela ali, lamentáveis, cenas tristes. O rapaz quebrando lá a vidraça lá da loja, tiraram o tapume, exatamente olha lá, o rapaz está entrando dentro da loja, uma ação bastante agressiva e eles começam a colocar fogo então nos madeirites, no meio da Avenida Antônio Carlos. As pessoas tiraram um veículo de uma concessionária de automóveis e elas estão então pondo fogo. Olha lá, correria total, porque a polícia começa a reagir, bomba para tudo quanto é lado, e a todo instante é essa cena que a gente registra. A nossa equipe vai tentar se esconder, exatamente para não ficar exposta a essa situação. Mas aquele veículo que você está vendo lá foi retirado da agência, foi a informação que nós recebemos. Fogo dentro da agência lá, as pessoas estão invadindo a agência e promovendo uma intensa quebradeira lá. Mais um veículo é atacado lá. Um dos manifestantes sobe no carro, uma espécie de fala em que ele está querendo dizer que nós conquistamos. Bomba para tudo quanto é lado. E o veículo lá, que foi retirado de dentro da agência, continua ali, olha. Todo quebrado. Todo quebrado. E a intenção é jogar o veículo no fogo, segundo a informação que a gente recebeu aqui de pessoas. Pois está aqui em nossos estúdios o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais, o Major Gilmar Luciano. Major, muito obrigado por sua presença aqui, uma boa noite. Boa noite, Paulo, um grande abraço, muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Band. Bem, tem uma pergunta que desde ontem é feita pela população nas redes sociais, eu mesmo já recebi alguns e-mails por Twitter, enfim. Por que é que no momento em que só vândalos e saqueadores estavam agindo, foi notado uma demora da ação da polícia? Paulo, essa pergunta foi o que eu mais respondi para toda a mídia. É muito importante frisar que a Polícia Militar ela trabalha com o uso diferenciado da força. Então a negociação, a verbalização sempre será a nossa primeira e melhor alternativa tática. Para esse evento nós tínhamos lá, vocês estão vendo as imagens aqui, nós tínhamos uma barreira formada e eu estava pessoalmente no carro de som da Polícia Militar, verbalizando no microfone, conversando para as pessoas, pedindo, orientando que ali era um local delimitado para ato público, que dali não poderiam passar. Até esse momento, na sua frente, quem estavam? Os manifestantes da ordem, daqueles que estavam manifestando de forma pacífica, ou você já percebeu naquele momento, o senhor já percebeu naquele momento a presença de alguns vândalos? Uma massa de aproximadamente 50 mil pessoas saíram da concentração no pirulito da Praça 7 e foi em direção ao Mineirão.
O que foi pactuado, foi estipulado com as lideranças e que eles podiam passar pela Avenida Antônio Carlos e se reunir pacificamente até a Santa Rosa. Mas que nos limites do entorno do Mineirão teríamos uma barreira que era o limite do ato público. E ali nós colocamos alguns obstáculos, alguns tapumes, nos quais eles não poderiam adentrar. Eu estava com um carro de som conversando com as pessoas. Até aquele momento, que chegou ao limite estabelecido, tinha uma massa de pessoas, em tese, manifestantes de bem. Contudo, já logo nos primeiros momentos, uns 15 minutos que eles chegaram ao nosso limite, algumas pessoas começaram a subir os tapumes, começaram a jogar pedras, começaram a jogar pau e até um coquetel molotov foi arremessado contra a nossa tropa. Eu, com o megafone, eu avisei para eles, nós iremos reagir a estas injustas agressões, não subam, não invadam. E nós começamos a jogar bombas de gás naquele perímetro aberto que estava ali, para que eles se dispersassem. Eles tentaram invadir aquele perímetro por 1 hora. Quando eles perceberam que não dava mais para tentar invadir, eles aproveitaram que tinha uma massa de mais ou menos 300 metros condensados de pessoas, somando pelo espaço, dá em torno de 10 a 15 mil pessoas, e se infiltraram no meio delas e começaram a fazer aquilo ali que vocês mostraram, se vocês puderem mostrar o vídeo. Então, o que acontece? Tentaram atacar a PM, não conseguiram. Passaram por meio da massa e começaram a atacar o patrimônio. Então ficou entre o patrimônio e a PM uma massa de manifestantes pacíficos. Essa questão é que algumas pessoas fazem, inclusive hoje pela manhã na Band News FM, eu recebi uma série de mensagens nesse sentido. Porque quando a gente vê as imagens, Major, a gente percebe que esses vândalos, esses saqueadores, se concentraram e partiram para a ação de depredação deliberada. Nesse momento, a polícia não poderia ter feito uma surpresa, uma forma diversa de atuação para conter a ação desses vândalos? Ô Paulo, muito boa essa pergunta. A resposta ela só pode ser jurídica. Por quê? A Constituição diz que o maior bem que nós temos aqui no Brasil, intangível e infugível, é a vida. Toda vez que nós tivermos mais de um bem em conflito aparente de normas, qual que a Constituição determina que nós olhemos e apliquemos? A vida. É o maior bem. Entre o patrimônio e a vida, qual que é a orientação jurídica que nós passamos para o nosso comandante no processo de tomar decisão? E a tomada de decisão nossa não é empírica, ela é baseada em 5 princípios. Necessidade, validade do risco, aceitabilidade, custo e benefício. Não era razoável naquele momento utilizar o nosso blindado, utilizar a nossa tropa de choque ou GAT para passar no meio de uma multidão, para chegar até criminosos e colocar aquela massa, aqueles 10 mil pessoas em risco. Por quê? Nós sabíamos, nós estamos filmando nosso sistema de inteligência, eles tinham molotov, eles tinham pedra, eles tinham pau, tinham ferro, e jogar esse material, principalmente os coquetéis molotov, contra a população. Então, eu, no megafone, recebi a ordem do Coronel Brito, nosso comandante, oriente a população para afastar dos criminosos. Momento em que eu entrei e vou falar a frase que vocês escutaram ontem o tempo inteiro. Atenção, população de bem. Existem pessoas criminosas no meio de vocês. Afastem-se delas. A Polícia Militar vai agir para prendê-las. Eu falei repetidas vezes. Até que a população assimilasse a minha fala e entendesse o que aconteceu, levou entre 30 a 40 minutos, que foi o tempo que vocês perceberam ali. Assim que a população se afastou, abriu, que nós observamos, através do sistema de inteligência lá do carro de som, que realmente quem estava ali era só criminoso, nós descemos com as nossas equipes. E a nossa ação foi tão eficaz e eficiente que prendemos 109 pessoas depois que nós descemos. Sobre esse assunto eu quero falar já com o senhor permanece conosco aqui no nosso estúdio, porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas agora nós vamos ver uma reportagem do momento em que os vândalos invadem uma concessionária. Isso foi ontem durante o protesto e nós vamos acompanhar então. Repare que um grupo pequeno de arruaceiros, com os rostos cobertos, chuta a proteção de madeira. Os vândalos, então, arrancam um dos tapumes. Esse rapaz de bermuda e camiseta branca, no centro da imagem, aponta para a câmera. Logo em seguida, eles destroem o equipamento. Do lado de dentro, a invasão continua. No canto direito, é possível ver as vidraças da fachada sendo estilhaçadas. Os vândalos invadem a loja. Entre eles, há uma mulher. Um grupo maior aparece revirando o estabelecimento. Agora, os marginais tentam invadir uma sala que está trancada. Primeiro chutam e depois usam um pedaço de madeira para forçar a entrada. A câmera também é destruída. Um outro equipamento continua gravando. As cenas são de puro vandalismo. Com essa destruição toda, nós ficamos indignados com o vandalismo, com a raiva, com a ira que as pessoas entravam para poder destruir.
A loja, que tem apenas 3 meses de funcionamento, já foi atacada 2 vezes em menos de uma semana, durante as manifestações que se concentraram na região da Pampulha. Parte dos 92 funcionários vai ter que ser realocado, um prejuízo de mais de R$1 milhão. Nós tivemos que redimensionar o espaço nosso para trabalho aqui e até o atendimento ao público nosso ficou comprometido, porque nós vamos poder atender as pessoas do jeito que deveriam ser atendidas dentro da nossa própria loja. Quer dizer, vai demandar um tempo aqui, eu acredito aqui, mais de 2 meses aqui para a reforma disso aqui. Bem, nós vamos então à Avenida Antônio Carlos, na capital, onde ocorreu ontem esse confronto que nós mostramos imagens aí. Quem está lá ao vivo é o repórter Eloy Oliveira. Boa noite, Eloy. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas vai pedir à Prefeitura e ao governo estadual a isenção de impostos para os lojistas que foram prejudicados por atos de vandalismo aqui em Belo Horizonte. Para isso, a CDL-BH pede que os lojistas entrem em contato pelo telefone 3249-1642. 3249-1642. Como o Major Gilmar já adiantou aí, olha, 79 adultos foram presos e 30 adolescentes apreendidos. Mas desse total, 26 foram presos em flagrante, o restante já foi ouvido e liberado. Dos menores, 18 ficaram apreendidos e os outros 12 foram liberados por se envolverem em crimes, segundo a lei, de menor importância. Paulo. Bom, obrigado, Eloy. Major, o senhor falou primeiro nos 109 presos e apreendidos ontem, o Eloy acabou também tocando no mesmo assunto. Hoje eu vi incansavelmente imagens feitas pelas emissoras de TV, fotos que recebemos, vídeos de pessoas que estavam lá, e a grande maioria dessas imagens, identifica claramente quem são essas pessoas. Os vândalos estão identificados em imagens que estão até correndo nas redes sociais. O que é que a polícia fará a partir de agora com as imagens e daqueles que ainda não foram presos ou apreendidos? Essas imagens, boa parte dela, nós que produzimos com o Serviço de Inteligência, nós as utilizamos naquela noite mesmo para prender várias pessoas. Então, muitos desses criminosos, desses 129, foram identificados pelas nossas imagens e imagens de vocês também. Todas essas filmagens foram encaminhadas juntos com os presos para a Polícia Civil, porque ela é o órgão, a Polícia Civil, encarregado de abrir o inquérito policial. Essa imagem, inclusive, é exclusiva de vocês. Nós estávamos no nosso carro de som, tá aí, ó, a imagem dos criminosos, tá aí. Esses criminosos que vocês estão filmando, tá mostrando agora o rosto deles, eles estavam naquela quebradeira. Como que nós chegamos até eles? Reparem a roupa que eles estão usando, as marcas que eles trazem, são aquelas pessoas que estavam quebrando, que tiraram os carros lá de dentro, que saquearam as lojas, que tentaram entrar na loja de uma outra pessoa, tá aí, ó. Essas pessoas estão aí sendo colocadas no blindado nosso, aí o rosto dos criminosos. O que os lojistas podem fazer agora, juridicamente? Ajuizar uma ação por danos materiais contra essas pessoas que nós, a Polícia Militar, prendeu. Está aí. Nosso trabalho, como eu falei, foi eficaz e foi eficiente. Perfeito. Nós estamos aqui, então, conversando com o Major Gilmar Luciano, que é chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais, que sempre nos atende prontamente. Muito obrigado, Major, por sua visita aqui e estamos sempre às suas ordens. Muito obrigado, Paulo. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês na Band. Em nome da Polícia Militar, agradeço o trabalho de toda a imprensa, que teve um papel muito importante, que foi de levar os fatos com muita imparcialidade e, principalmente, mostrar a qualidade do trabalho e a eficiência com a qual nós atuamos nesse evento e sempre estaremos para atuar. Muito obrigado. Muito obrigado.